Seu lugar é na mesa do rei. Agora você diz: o meu lugar é na mesa do rei. Aleluia! Glória a Deus. Olhe, meu amado, já tem lugar ali vazio. Escolha o seu lugar ali. Aleluia! Já escolhi o meu. E o seu, você já escolheu? Amém? Aleluia! Então, o seu lugar é na mesa do rei. Isso é o título de hoje. Então, eu quero começar sobre Davi, sobre alguns personagens. Então, Davi, quando ele venceu o Golias, ele passou a servir a um rei que não era mais rei de direito, era de fato, mas não era de direito. Porém, o Davi estava ali servindo, e quando ele passou a ir para a guerra, quando ele voltava, o povo, e principalmente as mulheres, né, como sempre as mulheres, começaram a gritar: Davi, Saul mata 1000, Davi matar milhares, diga, 10 milhares, não era? Aleluia. Então, como é que as mulheres cantavam? Saul mata 1000, Davi 10 milhares. Aleluia. Depois a gente sai essa canção. Então, o que aconteceu? Saul ficou mais endemoniado, que ele já vinha sendo endemoniado, mas ele ficou mais endemoniado. Então ele passou a ser inimigo feroz mesmo, de morte de Davi. Mas interessante que o filho de Saul, que era Jonathan, era o melhor amigo de Davi. Interessante, né? O pior amigo de Davi era o pai do melhor amigo dele, que era Jonathan. Quem está entendendo até agora? Amém? Eu preciso que você preste bem atenção para você compreender toda essa palavra de hoje. O que aconteceu? Jonathan, sabendo que o reinado do seu pai já estava no fim, ele pediu para Davi, sabia que Davi seria o novo rei. Então ele pediu para Davi, muito seu amigo: Davi, eu só te peço uma coisa, protege a minha família. E Davi prometeu em proteger a família de Jonathan. Então, abra aí para continuar, para você entender. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 Samuel 4, verso 4. Aleluia. Diz assim: Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul, que era neto de Saul, era avô, né, do filho de Jonathan. Chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonathan. Então sua ama pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então houve uma guerra. Saul e Jonatas foram para essa guerra, e lá os dois morreram. E a ama do filho de Jonathan pegou a criança e saiu correndo para proteger ele. E a criança caiu dos braços dela, e ele, bem provável, quebrou as 2 pernas. E naquela época não tinha SAMU, nem tinha hospitais, né, assim como tem hoje. E o que aconteceu? A criança ficou manco das 2 pernas. Continuando, abra 2 Samuel, continuando, verso 9, capítulo 9, me perdoe, do 1, 3 e depois 4. Aleluia. Diz assim, 2 Samuel 9, de 1 a 4, diz assim: um dia Davi perguntou, só uma pausa aí, o que aconteceu? Saul morreu, Jonathan morreu, o filho de Jonathan saiu à pressa, aleijado, correu, e Davi foi colocado como rei, e ele guerreou muito, teve muitas vitórias. Chegou um dia que ele estava mais descansado, e ele, nos seus pensamentos,
começou a lembrar do seu amigo Jonathan. E ele, olha o que aconteceu. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por causa de quem? De Jonathan. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, meu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Interessante que Ziba aqui, ele era servo de quem? De Saul. E quando ele foi chamado na presença do rei, ele foi com certeza tremendo de medo. E quando Davi perguntou: existe algum descendente ainda de Saul? Ele disse: existe sim. Existe o filho de Jonathan. Mas foi logo dizendo: não se preocupe que ele não vai atrás do seu trono, porque ele é aleijado. Lembra como era o nome do filho de Jonathan? Mefibosete. Interessante que Mefibosete significa, sabe o quê? Vergonha destruidora. No capítulo 4, no verso 4, o que nós lemos, continuando, ele disse: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Meu amado, Lodebar significa sem pasto, sem palavra, é uma terra miserável, pobre. Então, você imagina como foi a situação do filho de Jonathan, filho de um príncipe, o avô era rei, morava num palácio, e de repente, aos 5 anos de idade, ele saiu correndo nos braços de uma mulher, não sabe com certeza porquê, caiu no chão, quebrou as 2 pernas e foi morar em Lodebar, lugar de miséria, de fome, de falta. Você imagina a infância dessa criança? Não tem pai, não tem mãe, não tem família. Ele não brincava com outras crianças normalmente, não corria como as outras crianças. Era uma situação muito difícil para ele. E também, por causa da deficiência, ele não podia pleitear quando ele tivesse de maior, 18 anos, ele não podia mais pleitear o trono do avô dele. Porque, legalmente, depois que o avô dele morreu, era para ser o pai dele, mas o pai dele morreu, seria ele o novo rei. Mas naquela época tinha uma lei que o rei não podia ser manco, não podia ser aleijado. Então ele estava numa situação difícil, pobre, abandonado, morando num lugar totalmente diferente do que ele foi criado, nas casas dos outros, de Maquim, sem poder brincar com as outras crianças, aleijado. Ele era prisioneiro de um medo diariamente, porque a ideia que ele sabia, a ideia dele e a consciência dele sabia que se normalmente o rei da nova dinastia, que tomou no lugar do avô dele, soubesse que houvesse alguma descendência do rei, ele seria morto. Vocês estão me entendendo? Como essa criança foi criada, aleijada, sofrendo, com falta de tudo, e ainda por cima de tudo, com medo de ser denunciado, que estava vivo,
e ser morto. Interessante. E abra aí em 2 Samuel, capítulo 9, verso 3. Não abra não. Vou ler agora não. Deixa para lá, por favor, me perdoe. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante que eu vi nessa palavra. Que aquela criança, ela foi acudida pelo homem que morava em Lodebar, que não tinha nada, que era pobre, e que esse homem, apesar da sua pobreza, ele colheu, ele ajudou meu Deus, desacolhido. Ele acolheu um desacolhido. Aleluia, consegui. Aleluia. Então, veja aí o coração de Maquim. Na sua pobreza, ele ajudou uma pessoa numa situação pior do que a dele. Amém? Em 1 João, capítulo 3, verso 17, diz assim, ora, 1 João 3,17, ora, se alguém possuir recurso desse mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí eu vou dar uma pequena pausa aqui, nós estamos fazendo uma campanha, 2 campanhas. Uma, essa palavra dá certinho, o abrigo dos pobres, muitas pessoas lá precisando de fralda geriátrica. Geriátrica, não é o nome? Tem muitos velhinhos lá precisando de fralda. Nós estamos fazendo uma campanha da Ormesse, juntamente os pastores de Maraguape. Estão fazendo uma campanha para doar bastante fralda. Aqui já começou, se você puder doar, se quiser doar, inclusive tem até uma farmácia, vou fazer propaganda dela aqui. Tá aqui, né? Tá. Pague menos, para depois você me dar em cachê e em fralda, viu? Pague menos, está em promoção, 16 e pouco, se eu não me engano. Vamos ajudar, pessoal. São velhinhos que precisam mesmo. Foi feita visita com alguns pastores lá e foi constatado que a maior necessidade deles lá, porque eles têm, muitos de lá, eles têm o seu dinheiro, né, as suas pensões, os remédios e tudo mais, mas sempre está faltando fraldas. E um velhinho que não tem fralda para ficar, né, urinando, defecando, a léu não é bom, né? E também outra campanha que nós estamos fazendo aqui, que é o Natal sem fome. Muito poderoso, meus amados. A quantidade de pessoas que estão passando necessidade, e 1 quilo de arroz faz diferença na família dele, você nem imagina. Então essa palavra de 1 João, capítulo 3, verso 17, serve pela ação de Marquim e serve também pela sua ação, que diz, ora, se alguém possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não tem condições, né? Mas vamos continuar, amém? Amém! Aleluia! Deixa eu ver aqui. Em 2 Samuel, capítulo 9, do 5 ao 13, diz assim, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. O rei Davi soube que Mefibosete estava em Lodebar, na casa de Maquim, e Davi mandou chamar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquim, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Eita! Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Que coisa linda! 8. Então Mefibosete se inclinou e disse,
Olha o que ele falou. Quem é este seu servo? Para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto, como eu. Mefibosete, por tudo que ele passou, ele se achava nem digno de se chamar pessoa, gente. Nem mesmo um cachorro vivo. Ele se achava como um cachorro morto. Aleluia. 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor, ou seja, Jonathan. 10. Você, os seus filhos, falando com Ziba, você, Ziba, e seus filhos, e seus servos, cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Aleluia! Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 15 filhos de Ziba e o próprio Ziba, e os 20 servos de Ziba passaram a ser servos de Mefibosete. 11. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete. Mefibosete 13, verso 13. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Quem diz aleluia? Não aleluia porque ele era coxo de ambos os pés, mas porque ele passou de Lodobar para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Interessante. Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre o coração de Davi. Segundo Samuel, verso 5:10. Olhe, Davi, ele estava em plena glória. Como eu falei logo no começo, ele tinha guerreado, ele tinha sido sempre, Deus dava sempre vitória a ele. Ele estava vitorioso no seu trono. Olha o que diz a palavra, segundo Samuel 5:10. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Segundo Samuel 8:14 diz: e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Então, Davi era vitorioso porque Deus era com ele, amém? Você é vitorioso porque Deus está com você, amém? Agora nós vamos conhecer o coração de Davi, que diz assim: o sucesso não roubou de Davi a sua gratidão e as suas amizades. Ele lembrou de quem? De Jonathan, diga assim, Jonathan. Ele lembrou de Jonathan, ele lembrou da promessa que tinha feito a Jonathan. Na sua glória, no seu sucesso, ele não esqueceu dos amigos. Amém? Tem algumas pessoas que acham assim: Senhor, eu não quero ser rico, que eu vou te abandonar. Eu vou te deixar, Senhor, eu não quero ser rico. Meu amado, quem pensa assim já abandonou Deus. Já não está com Deus. Já é um desviado. Eu digo com toda certeza. Davi aqui, ele passou a média de 13 anos fugindo, morando nas cavernas. Muitas vezes passando necessidade. Comeu pão, não do que você está pensando, mas ele comeu o pão do propiciatório, da mesa do tabernáculo, que não era para comer, mas Deus permitiu, porque ele estava com fome, ele e seus homens. Amém? Então, veja o coração de Davi no seu sucesso. O sucesso não roubou de Davi
a gratidão e as suas amizades. Aleluia. Aqui serve para nós. Quando você tiver no seu sucesso, quem vai ter sucesso aqui na vida, em nome de Jesus? Você vai ter muito mais sucesso. Não se esqueça, meu amado, dos seus amigos, da gratidão, continuar sempre agradecendo a Deus. Segundo, o sucesso não roubou de Davi a sua compaixão e a sua sensibilidade. Meu amado, veja que ele se importou, ele olhou para alguém que todo mundo desprezava. E ele colocou na mesa dele. Isso leva também o outro lado de sucesso de Davi, que não roubou a sua simplicidade. Uma pessoa que com certeza ninguém queria. Nós, lá em casa, não para nossa honra e glória, o Alexandre, nosso cunhado, ele convidou as pessoas ali da rua, bêbado, pedinte, e foi lá para casa, na nossa célula. Depois ele foi buscar mais algumas. E aquelas pessoas chegavam, e nós sempre tiramos foto, filmamos, né? E teve uma pessoa, depois de algum tempo, rico, que diz, crente, que os pastores não têm amor. Os pastores de Maranguape não têm amor, porque eu passei ali de trás do correio e tinha muitas pessoas ali no chão, tal, e ninguém ajuda, enfim. Eu disse, fulano de tal, não pense assim, você não sabe. Eu conheço muitos pastores que vivem ajudando, dão a sua vida, dão muito tempo para eles. Ajuda, leva comida de noite, leva comida, leva sopa, leva pão. Oferece casa de recuperação. Então não fale assim. E olhe, só para você saber do que eu estou falando. Aí mostrei a foto a ele. Foi essa aqui que tu viu? Aí ele olhou, foi. Pois é, como eu, tem muitos que fazem isso aí. Amém? Por que eu estou falando isso, meu amado? A nossa simplicidade. Nós temos que permanecer com ela. Não é pelo que você, de repente, está com a roupa melhor, que você não possa dar a mão a uma pessoa que está no chão, defecada, suja, fedorenta. Não faça daquele jeito que você... Não. Ajude. Se você não suporta o cheiro, lança uma cédula de R$50. Ixi, o pessoal fica lá. Lança o que Deus lançar no seu coração para dar, mas dê. Amém? Então Davi não se permitiu que a sua simplicidade fosse roubada. Davi era um rei, sim ou não? Poderoso, vencedor. Mas ele acolheu. Interessante que houve duas pessoas com o mesmo coração. Maqui e Davi. Amém? O Maqui, Davi, ele colheu no sucesso, ele ajudou um necessitado. Davi. Mas Maqui, na sua pobreza, ele ajudou a mesma pessoa. Interessante, né? Porque não é pelo que você tem, é pelo que você é em Cristo Jesus. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Diga assim, eu preciso do coração de Maqui. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 diz assim, Ele, Deus, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, meu amado. Deus, Ele te consola, Deus, Ele te ajuda para que você possa ajudar também outras pessoas. Amém?
Não, nós não podemos viver olhando só para o nosso umbigo, não. Para de olhar para o teu umbigo, olhe para os outros necessitados. Aleluia. Diga assim, eu preciso do coração de Maquim e de Davi. Aleluia. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Veja como é que Deus vê as pessoas. Veja como Davi viu Mefibosete. Veja como Maquim viu Mefibosete. Ele viu com os olhos de Deus. Verso 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus está vendo o teu coração, amém? Amém? Glória a Deus. Olhe, vamos conhecer mais ainda do coração de Davi. Atos capítulo 13, verso 22. Atos 13, verso 22 diz assim: achei Davi, Deus falando. Olha o que Deus falou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. Aleluia. Diga assim, por favor, diga assim: Deus me achou e eu sou segundo o seu coração, e eu farei toda a vontade de Deus. Amém? Vou dar uma salva de palmas para você mesmo. Aleluia. O coração de Davi, ele em si, ele era um homem grato, amigo. Ele nunca deixou de ter compaixão, sensibilidade. Ele nunca deixou de ser simples. Mas uma coisa interessante foi achado nessa palavra. Ele era um transformador de vida. Aleluia. Você pode, com certeza, e deve ser um transformador de vida. Esse GE foi transformado em muitas vidas. Você, quando fala do amor de Deus, você transforma a vida. Aleluia. Diga assim: Senhor, me faz mais e mais transformador de vida. Aleluia. Senhor, faz, Senhor. Aleluia. Uma das coisas que nós precisamos e muito, precisamos da graça salvadora que alcançou meu Mefibosete. Olha, o Mefibosete estava acostumado com o quê? Com a pobreza, com a miséria, com a falta, com a autocomiseração. Ele não tinha estimativa de nada, não tinha expectativa. Ele era frustrado mesmo, cheio de medo. Sim ou não? Totalmente. Mas ele recebeu a graça. Aleluia. Ele recebeu a graça. Diga assim, graça. O louvor pode subir, viu? Diga graça. Diga mais alto, graça. Grite bem forte, graça! Oh, aleluia! Essa graça de Deus que nós precisamos. Aleluia! Nós precisamos dessa graça. Se não for pela graça, meu amado, não dá. Aleluia. Davi chamou Mefibosete de Lodebar, de um lugar sem pasto, sem palavra, sem alimento, para se alimentar na mesa do rei. Aleluia. Mefibosete se achava um cachorro morto, indigno. Davi chamou, o rei chamou
Agora tu vai assentar na mesa, na minha mesa, e todo dia tu vai comer comigo e com meus filhos. Imagina, um dia o rei assentou-se e começaram a entrar os filhos de Davi. Também assentavam com Davi os seus guerreiros, os líderes, os capitões. A mesa com certeza não era pequena, muito grande. Mas lá estava uma cadeira vazia. E de repente Salomão foi para Davi: papai, eu acho que os servos se enganaram, porque todos nós estamos aqui, teus filhos, teus guerreiros, e tem uma cadeira ali sobrando. Aí Davi: não está sobrando não. Aí lá vem Mefibosete, todo torto, assentou-se na mesa. Aí sim, todo estava presente diante do rei para se alimentar. Aleluia. Meu amado, eu não sei, você de repente espiritualmente tu está aleijado, espiritualmente de repente tu está frustrado, sem perspectiva. Não conheço o coração quem vê é o Senhor. Não sei se você de repente tem algum medo do amanhã, do hoje, do presente. Não sei. Mas Deus com certeza está falando com você. Deus está chamando você de Lodebar para adentrar no palácio. Aleluia. Deus está te chamando, vem. Eu quero tirar você de Lodebar, dessa terra seca, desse lugar miserável que você se encontra, desse lugar que tua vida está miserável, sem perspectiva. Deus está te chamando, vem. O teu lugar é na mesa do rei. Aleluia. Uma coisa eu te digo, e para te dizer, eu peço que você fique em pé. E essa coisa que eu vou falar, essa palavra que eu vou te dizer, é Deus que manda falar para você. Você tem um valor. Você tem um valor. Aleluia.